Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus, que Deus esteja abençoando todos nós, que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações e os nossos irmãos, espalhados por todo o Brasil e mundo. Hoje é dia de oração, de culto de oração, hoje é dia de estudo da palavra de Deus. E esse culto de oração está sendo feito nos lares, e a razão porque nós todos estamos enfrentando a nível mundial uma crise de um vírus que tem trazido muito sofrimento e até mesmo muitas mortes. E nós estamos sendo cautelosos, nós estamos sendo previdentes, conforme a palavra do Senhor tem nos orientado, prudentes como as pombas e astutos como serpentes. Nós somos cidadãos dos céus, mas nós ainda vivemos nesse mundo aqui na Terra. E não existe um conflito de fé. Nós estamos obedientes à palavra do nosso Deus. E é sobre esta palavra que nós queremos falar nesse momento, após esse período abençoado de oração. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 33, no versículo de número 2, que eu passo a ler para os irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós, temos esperado em ti. Sê tu o nosso braço a cada manhã, sê também a nossa salvação no tempo de tribulação. É o clamor que nós fazemos a Deus para estar conosco e ser a nossa salvação em todos e quaisquer momentos pelos quais passamos ou que tivermos que passar. Nós estamos estudando o livro de Êxodo nas quartas-feiras e nós estamos estudando a respeito do tabernáculo. Quando Deus chama Moisés e manda Moisés escrever as medidas do tabernáculo, no Êxodo capítulo de número 25, verso de número 40, o que nos chama a atenção de uma forma muito interessante é que Deus diz assim: toma cuidado de fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E conforme Deus orientou Moisés, assim Moisés vai fazer juntamente com o povo. Moisés, então, chama o povo e pede os donativos ao povo, e o texto bíblico diz que o povo contribui com abundância, com alegria, e então começa a construção do tabernáculo. Veja bem, Deus mandou que o tabernáculo fosse construído nas medidas conforme ele havia antes dado. Esse tabernáculo deveria ser ladeado completamente por muros de linhos brancos, linhos puros. E esses linhos representavam a pureza de Deus diante desse povo que estaria ladeando o tabernáculo. Todo o tabernáculo estaria ladeado por esse mural branco de linho puro. Na frente, do lado norte, havia um portão, e esse portão, ele simbolizava o próprio Senhor Jesus Cristo, que viria dizendo ser e sendo a única porta que dava acesso a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará salvação. E esse portão, assim que adentrado pelo pecador, pelo homem pecador, ele logo já se encontrava com o local onde se realizava o sacrifício dos animais. Animais ali eram mortos, e eram mortos por causa dos pecados dos homens. A Bíblia já dizia: a alma que pecar, esta morrerá. Para que o homem não morresse, então o animal era sacrificado em seu lugar.
Saía dali na certeza de que alguém morreu no seu lugar. Esse altar do sacrifício, ele simboliza o próprio Jesus na cruz do Calvário, que morreu em nosso lugar. Toda vez que nós pensamos em Cristo, nós estamos pensando também no grande sacrifício que ele fez em nosso lugar. Jamais devemos nos esquecer. Sem a cruz, sem o local do sacrifício, não tem como entender o verdadeiro amor de Deus para conosco. Depois do local do sacrifício, vinha então a pia onde o sacerdote lavava, se purificava, a pia da purificação. Pois muito bem, após então ter se purificado, era hora de entrar no santo, no lugar santo. Esse lugar santo, ele era composto de alguns utensílios bem interessantes que o próprio Deus também mandou que assim o fizesse. Observe bem que esse lugar, ele estava ladeado logo na sua entrada do lado direito, estava ali a mesa da propiciação. A mesa da propiciação era o local onde o sacerdote deveria prestar serviço a Deus. Ali havia 12 pães, e esses pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ali, o que devia ficar muito claro, que apesar de estarem num deserto, Deus estaria sendo o alimento para aquele povo. Deus estaria sendo a provisão para aquele povo. Deus estaria sendo o sustento para aquele povo. E nada haveria de faltar naquele povo. O papel do sacerdote ali, levando para o povo, no meio do deserto, aquela mensagem de que Deus seria o alimento eterno, era uma mensagem muito confortadora. Nós estamos vivendo hoje um deserto e cabe a nós também, como sacerdotes de Deus, levar essa mesma mensagem. Não temas, o Senhor será a nossa provisão. É o Deus proverá. No final, o próprio sacerdote deveria comer desses pães, mas uma coisa era bem certa: ele jamais deveria deixar aquele local sem os pães. Era sua obrigação, era sua ordenança, fazia parte do seu projeto de vida cuidar para que aquela mesa estivesse sempre bem ornamentada com os pães da propiciação. Deus é o alimento para o seu povo em todas as horas e, sobretudo, no momento de tribulação. Mas se nós vermos também nesse próprio lugar santo, do lado direito, esquerdo, melhor dizendo, nós vamos ver ali que tem um outro objeto bem interessante, é o candelabro. Candelabro, ele era composto de 7 lâmpadas. Era um castiçal com 7 lâmpadas. É bem verdade que Deus não precisa de luz, mas que fique claro que os homens precisam de luz. E Deus deixou claro que aquela luz que precisava ficar acesa o tempo inteiro, era a obrigação dos sacerdotes cuidar para que aquele azeite não faltasse, para que aquela lâmpada não se apagasse, para que aquele ambiente estivesse sempre iluminado pela luz. Jesus é também a figura ali no lugar santo. Jesus é a luz do mundo. Nós, como sacerdotes de Deus, temos também uma obrigação ímpar no mundo de hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo, de trevas,
Tem muita gente assustada, tem muita gente com medo, tem muita gente desesperada. Olha, Jesus é a luz do mundo e aquele que segue Jesus não andará em trevas. Assim como o sacerdote não podia deixar aquele lugar cair em trevas, nós também temos uma mensagem de luz a enviar a esse mundo nesse presente momento que carece tanto de uma mensagem de esperança, de luz e de salvação. O candelabro não tinha luz própria, a luz precisava ser gerada. Nós não temos luz própria. A nossa luz vem de Deus. A nossa luz é o próprio Cristo. Cristo é a nossa luz. E nós vemos um outro objeto lá no fundo desta sala. Esse objeto era talvez o mais interessante dos três, porque ali estava o altar do incenso. Ali era o local onde o sacerdote fazia as suas orações. Ali era onde ele orava pelo povo. Ali era onde ele intercedia para o povo. Antes de entrar por aquela cortina, onde daria acesso ao lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, que era o local onde mais se fazia presente a presença de Deus, onde o sumo sacerdote apenas uma vez por ano poderia entrar nesse lugar chamado Santíssimo. Antes de ir para lá, o sacerdote então fazia as suas orações, e essas orações era subida ao altar, aos céus, a presença de Deus, como um cheiro suave desse incenso que ele mesmo preparava ali naquele incensário. Olha, nós estamos vivendo momentos tão difíceis, volto a dizer, momento de pânico no mundo, momento de ansiedade, o que vai ser do amanhã, o que vai ser do depois de amanhã, o que vai ser da nossa condição de família, da nossa condição de sociedade, o que vai ser da questão do trabalho, do emprego, da renda, o que vai ser da questão que envolve o país, o mundo. Olha, talvez o lugar mais apropriado para nós estarmos nesse momento é exatamente esse lugar que é o altar do incenso, que é o local da oração. E o mais interessante é que esse local, ele não precisa de um local específico, ele não precisa estar numa igreja, ele não precisa estar num templo, ele não precisa estar numa basílica. Ele está onde a igreja de Jesus está, e a igreja de Jesus somos nós. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor Jesus prometeu que ali estaria. Agora veja bem, esse lugar é lugar de oração, é tempo de oração, é momento de oração. Talvez nunca se fez tanta necessidade da igreja de Jesus chegar diante desse local da oração e dobrar os seus joelhos e clamar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O mundo hoje carece de muita oração, o mundo hoje carece de muito poder. Urge que nós oremos, mas oremos muito pela nossa vida espiritual, para que ela não se deixe abalar pelo medo, pela ansiedade, pelas incertezas, pelas mensagens que vêm e vão, que nós possamos nos apegar ao Senhor Jesus, à palavra de Deus, à oração. Vamos deixar um pouco de lado o celular, o WhatsApp, e vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a oração, ver o que Deus tem a nos dizer nesse momento, e vamos clamar, e clamar, e clamar, e orar, porque Deus está bem pertinho para poder nos ouvir. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É hora de orar pelo mundo, é hora de orar pela China, é hora de orar pela Itália, é hora de orar pela Espanha,
é hora de orar mesmo pelo Brasil, pelas autoridades, pelo presidente da República, pelos seus ministros, orar muito pelo presidente Jair Bolsonaro, que Deus lhe dê sabedoria e direção nesse momento tão difícil que não estava previsto no calendário, mas aconteceu, e nós precisamos de um líder que tenha sabedoria de Deus para poder conduzir essa nação. Orarmos também pelos governadores de estado, pelos prefeitos municipais. Nós precisamos orar pelos comerciantes, pelos empresários, pelos profissionais liberais, mas eu quero pedir uma oração muito, muito, muito especial. Orem pelos médicos, orem pelos enfermeiros, orem por aqueles que trabalham nas ambulâncias, no socorro, orem pelos policiais militares, pelos policiais civis, porque esses homens, literalmente, eles estão envolvidos com a parte mais crítica da sociedade, eles não podem negar e nem furtar esse momento, a profissão e juramento que foi feito, mesmo sofrendo um risco muito maior. A nós foi dado-nos uma ordem, um conselho, uma orientação para ficarmos dentro de casa com os nossos familiares e nós devemos obedecer. A Bíblia diz que nós estamos sujeitos às autoridades constituídas sobre o nosso Estado e por eles devemos orar. E foi nos dado essa orientação para ficarmos dentro de casa, para não espalharmos esse vírus, esse coronavírus, para principalmente não congestionar esta parte da saúde que nós aqui sabemos já ser bem difícil, principalmente para a classe menos favorecida. Então é hora de termos muita prudência, é hora de termos muita oração, é hora de termos muita dependência de Deus. E volto a dizer, ali, aquele altar do incenso chama a nossa atenção o quanto precisamos orar e orar muito. Mas para finalizar o nosso estudo desta noite, eu quero falar sobre aquela cortina que separa o lugar santo para o local santo dos santos ou santíssimo. É uma cortina em cujas suas cores já foi repetida antes. Eu não sei se você está lembrado, logo na entrada do portão que dava acesso ao pátio do tabernáculo, ali, naquele portão, havia exatamente essas mesmas 4 cores nessa cortina que Deus mesmo mandou construir. Quando entrando nesse lugar chamado Santo, que é esse que aparece aí no estudo, a cortina também tinha as mesmas cores. Agora, preparando o sumo sacerdote para entrar no local santo do santo, outra cortina com as mesmas cores. Vamos falar um pouquinho a respeito dessas cores, que o próprio Deus mandou que assim fosse, conforme Êxodo, capítulo de número 26, e você deve ler 26, 27 e 28. Mas 26 vai falar exatamente sobre essas cores. Haviam 4 cores ali: o azul, o púrpura, o carmesim, que é o vermelho, né? E também o branco. Quais são os significados dessas cores e por que Deus pediu a Moisés essas cores? O azul. O azul, se você perguntar à criança qual é a cor do céu, ele vai dizer azul. Todos nós sabemos que o azul representa a cor do céu. E o que isso quer nos dizer na palavra? Jesus veio do céu. Jesus voltou para o céu. O azul traz-nos a ideia daquele que veio do céu e voltou para o céu e prometeu que um dia virá do céu para nos buscar e nos tirar de todos esses horrores que assolam o mundo dos vivos, de todas essas dificuldades e dos males que nós passamos por aqui. E olha, meus irmãos queridos, que fique claro,
parece que as coisas estão afunilando. Jesus está voltando. A Bíblia fala que nos últimos tempos haveriam pestes, haveriam terremotos, guerras, rumores de guerras. Olha, nós já estamos vivendo esse tempo. Assim como Jesus foi para o céu, ele virá do céu e nos buscará para levarmos para morar no céu. Mas uma outra cor também que o texto enfatiza aqui é a cor púrpura. O púrpura era a cor da realeza, era a cor das pessoas. Somente as pessoas ricas tinham direito a possuir um tecido desta cor púrpura. Faz-se essa alusão a Jesus, porque se na época somente os reis poderiam usar, nós sabemos que Jesus é mais do que um rei. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. A Bíblia diz que diante de Jesus todos os reis da terra se prostrarão. Todos os reis da terra ficarão de joelhos diante daquele que é o único rei. Então, o púrpura simboliza um Cristo que é rei, que voltará para reinar eternamente no céu, na eternidade, com os seus anjos e também com os seus escolhidos, salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Mas a outra cor que o texto nos chama a atenção, ali nessa cortina, é o vermelho sangue, o sangue carmesim. Isso já nos fala muita coisa. Nos fala sobre humilhação de Jesus, nos fala sobre o sangue derramado, nos fala sobre o sacrifício. Olhar Jesus é olhar o tecido vermelho que desde lá de trás já estava falando a respeito de um Cristo que derramaria o seu sangue. A Bíblia fala que nesse sangue há poder para perdoar-nos de todo e qualquer pecado e nos purificar de toda e qualquer imundície. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E como o mundo de hoje está precisando de uma mensagem que fala de purificação de todo e qualquer pecado. E por derradeiro e por fim, o texto também nos fala de um tecido de cor branca. O branco simboliza a pureza, o branco simboliza a verdade, o branco simboliza a perfeição, o branco simboliza a justiça. O branco está falando a respeito de Jesus, que é tudo isso e muito mais. Tudo isso chama a nossa atenção para algo muito importante. O branco simboliza santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É tempo de santificar as nossas vidas. É tempo de nos identificar com Jesus Cristo. É tempo de nos identificar com o branco do tecido branco. É o tempo de nos identificar com Cristo Jesus. Jesus está voltando. Ninguém irá ver o Senhor sem santificar a sua vida. Meu querido irmão, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que possa abençoar o nosso país, o nosso estado, possa abençoar o mundo. Em nome de Jesus Cristo, na próxima semana, nós devemos estar aqui estudando a palavra de Deus, porque o sacerdote agora vai entrar no lugar santo dos santos, ou chamado Santíssimo. É importante saber de antemão que uma vez por ano, apenas uma vez, o sacerdote entrava neste lugar. E, para tanto, ele tinha que estar convicto que não tinha nenhum pecado, porque se tivesse pecado, de lá ele não sairia com vida. Por que razão? Porque naquele lugar
o nosso Deus se fazia presente. Como está a sua vida? Como está seu coração? Você está preparado para entrar na presença de Deus? Você está preparado para ter comunhão com Deus? É tempo de comunhão, é tempo de ter comunhão com Deus. Na semana que vem, então, é lugar de entrar no Santo dos Santos. Que Deus te abençoe. Nós também queremos dizer que os nossos cultos de domingo também serão transmitidos. A escola bíblica dominical será transmitida, uma escola bíblica única. Então, no mesmo horário, você pode assistir à escola bíblica, você pode assistir o culto, uma mensagem que será transmitida ao seu coração, tanto pela manhã quanto à noite. Nós estamos aqui na igreja. Aquilo que o irmão precisar, o irmão pode ligar para nós, pode passar uma mensagem. E nós queremos encerrar esse vídeo por dizer: reforçamos aos irmãos a necessidade que você e eu, todos nós temos, de evitarmos aglomerações. Nós devemos, irmãos, na medida do possível, estarmos em nossas casas. Não é momento para ir para festa, não é momento para ir para shopping, não é momento para ir para cinema, não é momento para ir para praia, até mesmo porque esses lugares logo, logo já sofrerão interdição. Mas é momento de você estar em casa, com a sua família. Olha, talvez seja um momento precioso de Deus. Deus nos tirou tudo externo para nos colocar com tudo interno. Deus nos tirou tudo aquilo que não tem valor prioritário para nos dar aquilo que tem valor prioritário. Deus está querendo nos ensinar uma lição com tudo isso. O quê? Que as coisas prioridades na vida são Deus e a nossa família e os amigos que a gente pode contar no momento que nós precisarmos. Nesse momento, curve sua cabeça e vamos orar. Querido Deus maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá, pela bênção da tua presença, da tua misericórdia, do teu amor junto conosco, mesmo diante de uma crise na saúde que nós estamos vivendo a nível mundial. Mas, ó Deus, é no momento da crise que nós clamamos por Cristo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo está sendo, ó Pai querido, invadido por um vírus. Mas nós já temos Cristo dentro de nós. E aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus Cristo, proteja o teu povo, meu Deus. Faça valer a tua palavra. Nenhum mal chegará a nós e praga nenhuma chegará em nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, proteja o teu povo, guarda o teu povo, dê livramento ao teu povo. Ó Deus, e aqueles que estão doentes, proteja, dê saúde, Pai. Em nome de Jesus, dê livramento. Envie o anjo da cura nesses hospitais, nesses leitos, nessas UTIs. E mais uma vez, Senhor, nós renovamos as nossas orações e as nossas intercessões pela vida dos médicos, dos enfermeiros, dos policiais militares civis, daqueles que trabalham nas ambulâncias, daqueles que estão expondo as suas vidas ao risco e ao perigo de contágio. Ser, ó Deus querido, protetor dessas vidas em nome de Jesus Cristo. Proteja esta sociedade, a nossa sociedade, proteja o teu povo de uma forma especial. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém.